Olá, iremos hoje finalizar o assunto do capítulo 8 do livro didático de Biologia do primeiro ano. O último conteúdo é fermentação. Antes de tratarmos deste conteúdo, é necessário lembrarmos de que estamos trabalhando processos energéticos, né? Já trabalhamos a fotossíntese e a quimiossíntese, que são processos que consomem energia para a produção do composto orgânico, que é a glicose, né? E existe também outros processos como a respiração, né, celular e a fermentação, que são processos que produzem energia através da quebra da glicose. Então perceba, os primeiros processos, quimiossíntese e fotossíntese, produziu glicose e consumiu energia, tá? Para a produção. Já a respiração celular e a fermentação são processos em que quebram esta glicose, né? Que pode ser produzida pela planta, a própria planta pode fazer a respiração celular, né? Como os animais também. Então eles quebram a glicose para a produção de energia, que é o ATP. Nós iremos falar hoje do último processo aí de produção de energia, que é o processo de fermentação. A fermentação, ela ocorre, né, em alguns organismos que são unicelulares, né? Por exemplo, os fungos e as bactérias. Estamos vendo aqui imagens de produtos que são produzidos a partir de fungos e bactérias. Por exemplo, bebidas alcoólicas, né? Cerveja, vinho, uísque, vodka. Então, essas bebidas alcoólicas, como qualquer outra, elas são produzidas por fungos, tá? Também existem algumas bactérias que fazem esse processo, mas na sua grande maioria são os fungos, que nós chamamos de leveduras. Então as leveduras, elas fazem a fermentação alcoólica, tá? Para a produção de álcool. Temos também as leveduras atuando como fermento biológico, né? Nós podemos ir ao mercado e comprar fermento biológico para colocar na massa. E quando a gente coloca água na massa, aquele fermento ele começa a ser ativado, né? Que são os fungos, né? As leveduras. E aí elas começam a consumir a glicose da farinha de trigo ou do açúcar. E ao consumir a glicose, elas vão fazer a fermentação alcoólica. Então aí você me pergunta, o pão, né, que a gente coloca o fermento biológico, esse pão tem álcool? Tem. Esse pão vai ter álcool, tá? E esse álcool ele vai sair durante o processo aí de aquecimento, né? Ao assar o pão, o álcool sai. Só que também o pão ele cresce. E esse crescimento se deu através do gás carbônico que é produzido pelas leveduras, né? Pelos fungos. Então, esse crescimento ele é importante, né? E ele se deu através da produção de gás carbônico pelas leveduras. Nós vamos ter também a ação de bactérias no leite, que são os lactobacilos, né? Que nós conhecemos na fabricação de queijos, né, das coalhadas, que são as bactérias que coalham o leite e produz o ácido lático, né? O leite fica azedo, aquele azedume é produzido a partir de bactérias. Temos o iogurte também, que é produzido a partir de bactérias. Então, as bactérias, elas agem também com o processo de fermentação, tá? Não só os fungos, como também as bactérias.
E aqui abaixo a gente vai ter aqui os vinagre, né? Então o vinagre, que é o ácido acético, ele também é produzido a partir de bactérias. Então, utiliza-se bebidas alcoólicas e nessas bebidas alcoólicas são colocadas bactérias que transformam a bebida alcoólica em vinagre, né? Então elas fazem a fermentação e transformam em vinagre. Então são esses os principais tipos aí de fermentação utilizados no dia a dia nas indústrias também. A fermentação é um fenômeno que serve para obter energia, tá? Então a bactéria, ela faz fermentação para obter energia, o ATP, sem precisar de oxigênio para isso, né? Então a levedura e a bactéria, elas vão fazer na ausência de oxigênio. Por exemplo, nós temos o fungo. O fungo, ele faz a fermentação, só que ele é um ser eucariótico, né? É uma célula eucarionte. Ou seja, ela possui as organelas, todas as organelas. Ela possui a mitocôndria, que faz a respiração celular, né? Com a presença de oxigênio. Então, esse fungo que foi utilizado na fermentação, ele tanto pode fazer a fermentação, né, com a ausência de oxigênio, como ele pode fazer também a respiração aeróbica, com a presença de oxigênio lá na sua mitocôndria, tá? Então, como ele possui a estrutura necessária, tanto pode fazer um processo como outro, fermentação ou respiração aeróbica, tá? Já existem outros seres, como algumas bactérias, que só fazem a respiração anaeróbica, né? Que é a fermentação. Elas nunca vão utilizar de oxigênio. Se houver a presença de oxigênio, elas podem morrer, né? Então, existem seres que só vão fazer fermentação com a ausência aí de oxigênio. Bom, quais são aí os passos que ocorrem na fermentação? Então, na fermentação, o que vai acontecer? É um processo que vai gerar energia. Para gerar energia, a todo momento, nós sabemos que é necessário a quebra da glicose, né? Poderia ser uma proteína, poderia ser um lipídio, mas o principal, né, composto utilizado é a glicose. O primeiro utilizado seria a glicose. Então, vai ocorrer aí a quebra da glicose para a formação do ATP, tá? Então, esta fermentação, ela ocorre com a ausência do oxigênio, como nós já citamos. Ocorre apenas na primeira fase, que nós podemos lembrar que na respiração existiam 3 fases, né? A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Só que na fermentação não vai existir os 2 últimos, só vai acontecer a glicólise, tá? Então, vai acontecer no citoplasma a quebra da glicose, né? Que a gente sabe que lise quer dizer quebra. Então, vai acontecer a glicólise no citoplasma. Apenas esta fase acontece na fermentação. E a partir daí, a gente vai ter a produção de 2 ATPs, né? Com essa quebra, vai liberar energia para a produção de 2 ATPs, como também vai liberar hidrogênios e elétrons, formando aí 2 NADH, né, que são os transportadores de hidrogênios e elétrons. No final, esse NADH será oxidado
para a formação dos produtos aí da fermentação, tá? Que a gente vai ver lá na frente. Bom, eu vou relembrar aqui com vocês o que acontece no processo de glicólise, tá? Então, detalhar novamente o processo para que a gente veja de que forma foi adquirida aí o ATP e o NADH. Então, nós já sabemos que esse processo acontece no citoplasma, né? A glicose, ela é levada para o sangue, do sangue vai para a célula, chegando no citoplasma, ela vai ser quebrada, né? O que vai acontecer? Nós temos aí uma molécula com 6 carbonos, as 6 bolinhas, e essas ligações, elas vão ser quebradas, né? Para conseguir quebrar, tem que desestabilizar a glicose, porque ela é uma molécula bastante estável. Bom, de que forma vai se dar isso? A glicose, ela vai receber 2 ATPs, tá? Esses 2 ATPs vão doar 2 fosfatos, tá? Esses 2 fosfatos que a gente está vendo aqui na imagem. Que a gente está vendo aqui na imagem. Então, o que vai acontecer? 2 ATPs vão ser consumidos e vão se ligar, os 2 fosfatos que vão ser liberados vão se ligar à glicose aí, tá? Bom, na sequência, o que vai acontecer? A molécula já vai estar pronta para ser quebrada, porque ela foi desestabilizada, né, com esta nova ligação com o fosfato. Aí vai haver a presença de uma enzima que vai agir nesta quebra, tá? E essa enzima, ela vai formar aí 2 moléculas com 3 carbonos, né? Então, eu tenho uma molécula com 3 carbonos e outra molécula com 3 carbonos. Perceba que a gente tinha 2 fosfatos e agora temos 4 fosfatos. Esses 2 fosfatos que chegaram a mais, eles vieram aí da enzima. A enzima doou mais 2 fósforos inorgânicos, tá? E aí fosfatou a molécula. Isso tudo para que na frente tenha mais opção de gerar energia, tá? Que a gente vai ver como isso vai se dar. Bom, nós sabemos que de toda quebra, né? Toda quebra de molécula vai liberar o quê? Elétrons e hidrogênios. Então, vamos ver aqui os elétrons e hidrogênios saindo da reação. Então, vão vir aqui os transportadores do NAD, 2 NAD, vão transportar aí os elétrons e os hidrogênios, formando 2 NADH, tá? Eles vão transportar para a próxima etapa serem utilizados, né? Depois, as 2 moléculas de 3 carbonos foram transformadas em ácidos pirúvicos, que é o produto aí final da glicólise, tá? Esses ácidos pirúvicos, eles perderam os fosfatos. E aí, como é que aconteceu essa perca? Foram quebradas as ligações dos fosfatos, gerando aí energia suficiente para a formação de ATP, né? Então vieram aí as moléculas de ADP, o ADP pegou um fosfato, ficou com 3, o outro ADP pegou o outro fosfato, ficou com 3. Então, eram 2 fosfatos, agora são 3 fosfatos, né? Como a gente sabe que ADP quer dizer adenosina difosfato, né? E ATP quer dizer adenosina trifosfato. Então, formou aqui, como tem 2
fosfatos formou 2 ATPs, cada um para 1 ATP. Aqui da mesma forma, 2 ADPs, cada um pegou um fosfato e formou 2 ATPs. Então esse é o processo onde no final de todas as reações formamos 2 ácidos pirúvicos. Esses ácidos pirúvicos também formaram nessa reação 4 ATPs, tá? Só que foram gastos lá no início 2 ATPs, né? Então 4 menos 2 que foram consumidos, a gente vai ter um saldo de quantos? De 2, a produção de 2 ATPs. Então a energia produzida aqui foi o saldo de 2 ATPs. E temos também a formação do NADH. Então foram formados aqui 2 NADHs, certo? Então é o saldo energético que a gente tem da glicólise, que é pouco, mas aí o suficiente para esses seres que realizam esse processo. Quem realiza, né? Como eu disse, as leveduras, os lactobacilos e os nossos músculos também realizam o processo de fermentação láctica. Bom, é importante lembrar que as leveduras são fungos, certo? São fungos, são seres eucariontes. Os lactobacilos são bactérias, são seres procariontes, tá? E nós temos também a realização da fermentação láctica nos nossos músculos. Por exemplo, quando você sente uma fadiga muscular, você sente o aquecimento naquela região, tá? Por quê? Porque aquele músculo ele está sentindo a necessidade de mais oxigênio para produzir ATP, certo? Nas suas mitocôndrias. Mas como ele está fadigado, ele não tem o oxigênio suficiente para a produção de energia, ele começa a fazer um processo de fermentação. Essa fermentação, como a gente viu, ela ocorre na ausência de oxigênio, tá? Então, nos nossos músculos pode acontecer o processo de glicólise, né? Onde vai produzir 2 ATPs. E esse processo de glicólise no nosso músculo, ele vai produzir ácido lático, tá? Esse ácido lático produzido pelo músculo, ele produz cãibras. Então, quando o músculo está fatigado, né, com fadiga, ele pode sentir queimaduras, né, queimação, esquentamento, como pode sentir cãibras e também pode sentir o que? Dores após o exercício. Então, quando você utiliza demais uma região muscular, no outro dia vai haver o que? Uma dor intensa. Essa dor intensa por causa do que? Do ácido lático produzido através da quebra da glicose no citoplasma, tá? Então, esse processo foi por causa da ausência de oxigênio suficiente. Então, a célula muscular teve que realizar o que? A fermentação, tá? Causando aí estas dores musculares. A fermentação alcoólica, o próprio nome diz, vai produzir no final o álcool, né? Ou também o etanol, que é a mesma coisa. Então, álcool e etanol vão ser produzidos, né? Que significa a mesma substância. Então, o primeiro processo, o que vai acontecer? As leveduras vão realizar a fermentação alcoólica. Pode ser no suco de uva? Pode. Elas vão quebrar o açúcar, a glicose presente no suco, transformando em álcool,
certo? No final de todo o processo vai se transformar em álcool. Como pode ser também na cevada, como pode ser também na batata para a formação da vodka. Então, várias bebidas alcoólicas são utilizadas as leveduras para fermentar aquele açúcar presente dentro da bebida e gerar o álcool, tá? Então, pode ser utilizado bactérias nesse processo, sim, mas o mais comum são as leveduras. Agora, o que vai acontecer? Nós sabemos que a levedura irá quebrar a glicose no seu citoplasma e esta glicose vai gerar o que? NADH, que nós já sabemos, né? Que é o que? Um transportador de elétrons e hidrogênios rico em energia e formar também 2 ATPs, né? Então vai formar essa energia. Esta energia vai ser utilizada na reação com os produtos aqui que nós temos, que é o ácido pirúvico. Então lembra que no final da glicólise há a formação do ácido pirúvico? Esse ácido pirúvico, ele vai reagir com o NADH, vai receber os hidrogênios e os elétrons. Cada um vai receber hidrogênios e elétrons. E no final das contas vai transformar isso tudo em etanol, né? O ácido pirúvico vai ser transformado em etanol, liberando como produto que, além do etanol, o gás carbônico, né? Que nós podemos perceber na cerveja, por exemplo, que quando ela é aberta ela forma espuma. Aquela espuma é o gás carbônico saindo, né? No pão é a mesma coisa. Quando você coloca lá a levedura, ela vai consumir o açúcar, a glicose presente no pão, vai formar o álcool e vai formar também bolhas, né? Bolhas de gás, o gás carbônico, fazendo o pão crescer. Então esse é o processo. É utilizado o NADH para a formação dos produtos finais aqui, no caso da fermentação alcoólica. O ácido pirúvico é transformado em etanol. Temos aqui agora a fermentação lática, né? Que ocorre por meio de bactérias, como também nos nossos músculos, né? A própria célula muscular realiza o processo. Então, como nós já vimos, vai haver a quebra da glicose no citoplasma, liberar o NADH, né? Como toda quebra libera o NADH, e vai haver a liberação do ATP, certo? E formação do que? Do ácido pirúvico, 2 ácidos pirúvicos, né? Então, esses ácidos pirúvicos vão reagir com os NADHs, né? Vão receber os hidrogênios e os elétrons, formando o ácido lático, né? Que é aquele líquido ácido que a gente tem nas coalhadas e nos iogurtes, tá? No nosso corpo também acontece esse processo, como eu falei. Esse ácido lático vai ficar na célula causando dor, né? Depois vai causar dor ou cãibra. A fermentação acética. Então, a fermentação acética, ela é realizada para a formação do vinagre, tá? A produção de vinagre. Então, é o mesmo processo, só que em 2 etapas. Então, a gente vai ter a quebra da glicose, formando ATP, o NADH, vai formar o ácido pirúvico, né? Como nós já vimos. E esse ácido pirúvico, ele vai ser
transformado em álcool através de fungos, né? Através de leveduras. Então as leveduras vão transformar, né, em álcool. Por exemplo, a gente tem o vinagre de maçã. Pega-se um suco de maçã, por exemplo, coloca-se leveduras, as leveduras vão quebrar a glicose e vão transformar em álcool, né? Ao transformar em álcool, em etanol, vão liberar o gás carbônico. E aí formou uma bebida alcoólica. Depois desse processo da ação das leveduras, a gente vai ver a ação aí das bactérias para transformar essa bebida alcoólica em vinagre. Então vai a bactéria do grupo Acetobacter vai agir, né, transformando a bebida alcoólica em ácido acético. Então, a bactéria vai fazer uma nova reação química, utilizando, né, o restante da glicose e transformando em ácido acético, tá? Que é o que? O vinagre. Então, para essa transformação acontecer, a gente teve a utilização da bebida alcoólica, produzida pelas leveduras, depois a ação das bactérias na bebida alcoólica, transformando em vinagre, que é o ácido acético, tá? Então é importante entender que na fermentação, a todos momento aqui, a gente viu a produção de um produto importante para o ser humano, né? Então aqui, o resumo final, a gente tem a fermentação alcoólica, onde certas bactérias e fungos, né, utilizam NADH para a produção de álcool, liberando o que? O gás carbônico. Na fermentação acética é utilizado bactérias, né? Vai haver a utilização do NADH, né, dos hidrogênios e elétrons, liberando gás carbônico, né? Por quê? Porque teve a parte alcoólica que libera o gás carbônico. Na fermentação lática, a gente vai ter nas bactérias e também nos músculos, né? Nas células musculares, onde vai haver o consumo de hidrogênios e elétrons. Esses hidrogênios e elétrons vão fazer a transformação do ácido pirúvico em ácido lático, certo? E então, o saldo final a gente vai ter na fermentação 2 ATPs, muito pouco, né? E na respiração aeróbica a gente tem um saldo final de 38 ATPs. Então perceba, apenas uma glicose na fermentação foi utilizada, gerando que 2 ATPs. E na respiração aeróbica, apenas uma glicose ela foi utilizada, foi oxidada, gerando que 38 ATPs, né? Por quê? Porque ocorreu também na mitocôndria, certo? E aqui não existe o que? A mitocôndria, existe somente a fermentação no citoplasma. Então é isso a nossa aula, nós finalizamos o capítulo e iniciaremos agora os conteúdos nas próximas aulas do segundo ano.